Conexão excelente. Estamos ao vivo, será? Talvez. Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo. A gente vai começar às 15 horas 5 minutos. Hoje eu vou falar sobre como foi a experiência do DMET oficial de fazer a prova, contar detalhe por detalhe e tirar dúvidas aí que, porventura, me perguntem. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos esperar mais 2 minutinhos e a gente vai começar. Então, só para situar, né, eu fiz o DMET oficial ontem. Então, minha intenção é aproveitar enquanto está fresco aqui na minha cabeça como que foi a experiência da prova e compartilhar aí com você como que foi. Se você tiver dúvidas, e aí vai ser muito importante, né? Se você tiver dúvidas, pergunta no chat, porque eu vou fazer uma apresentação aqui, rápida, de como foi a minha preparação no dia anterior e no dia da prova, né? Porque eu cheguei para a prova tranquilo, então isso foi legal. Vou compartilhar essas coisas, mas aí dúvidas que vocês venham a ter sobre a prova, sobre o processo de fazer a prova, como é que era o proctor, enfim. Eu vou compartilhar tudo isso agora, né? Vou esperar só mais uns minutinhos. Mais um minutinho aqui. Seja bem-vindo se você chegou agora. Vou compartilhar o link lá no Telegram. Beleza, vamos lá. São 3h05 aqui no meu relógio. Vou começar fazendo um disclaimer, tá? Um disclaimer porque eu não sei a nota oficial ainda, né? Nem a não oficial. Quando eu terminei a prova, eu simplesmente fui direcionado para uma tela de obrigado, valeu aí, responda essa pesquisa de satisfação, então eu não sei quanto que eu tirei. Então você pode estar ouvindo alguém que tirou menos de 700 falando com você agora, ou alguém que tirou 700, ou alguém que tirou mais. Eu não sei, não faço a menor ideia. Então tenha esse disclaimer em mente, tá? Eu não sou necessariamente o melhor exemplo para ser seguido. Talvez eu seja, talvez não seja. Então fica esse disclaimer aí. Eu vou tentar compartilhar aqui o que eu tentei de fazer de melhor para chegar na minha melhor concentração, na minha melhor forma para a hora da prova, tá? Então, dado esse disclaimer inicial, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como foi o dia antes da prova, tá? Então, vou colocar alguns tópicos aqui, porque depois, se por um acaso esse documento aqui ficar muito bom, ou ficar útil para alguém, eu vou compartilhar ele com você, tá bom? Então, o dia anterior, vamos começar falando do dia anterior. Depois a gente vai falar do dia da prova em si. No dia anterior, o que eu tentei fazer, né? Dormir no horário. Então, isso eu consegui. Dormir no horário. Então, e dormir no horário foi para mim meia-noite e 15, mais ou menos. Aí depois eu até acordei antes do despertador. Acordei umas 7h40. Foi pra mim ok. Eu queria ter me alimentado bem. Eu me alimentei bem no início do dia anterior. Então, alimentação regrada. À noite eu não me alimentei bem. Resolvi comer uma pizza e tomar 2 latinhas de Coca-Cola para aliviar um pouco o estresse. Brincadeira, nem tava assim tanto. É só porque deu vontade. E eu tô fazendo dieta há muito tempo. Então, eu quis chutar o pau da barraca no dia antes da prova. Que beleza. Mas tudo bem. Foi nada que uns 5 litros de água não conseguisse lavar essas toxinas todas antes da prova em si, né? Aí, então, a minha alimentação regrada foi o alvo, né? Não foi o que aconteceu de fato. Então, esse aqui era o alvo, tá? O ideal. Apesar de eu ter chutado o pau da barraca. Aí,
Então, não tem tanto assim que compartilhar. Ah, tem sim, tem sim, tem sim, que aconteceu. Olha só, fiz algo que eu não recomendaria necessariamente de você fazer, porque o que acontece? O que eu tinha para fazer de preparação, eu já deveria ter feito até a hora da prova, né? E aconteceu que eu queria ainda terminar de fazer as questões de sentence correction antes do dia da prova. Então, no dia anterior, eu ainda tinha, sei lá, umas 20 questões mais ou menos para fazer, para completar as questões do Official Guide, pelo menos do livrinho de Verbal. Então, eu resolvi fazer essas questões. Só que as questões que faltavam eu fazer eram as últimas do Official Guide, e eram as mais difíceis. Aí eu fiz em duas baterias, né? Eu acho que eram de... Acho que eu fiz duas de 10 questões mais ou menos. Foi um negócio desse. Só sei que na primeira bateria eu acertei 60% das questões e na outra eu acertei 60% também. Aí eu pensei, putz, aí eu. E antes eu tava acertando mais, um percentual maior, né? Tava acertando 80, 90%. Aí eu pensei, putz, agora lascou. Agora eu não tenho mais tempo de arrumar. Agora já era. Aí eu tentei me respirar fundo, né? Pensar assim, bom, eram as mais difíceis. Peguei os erros, todos os erros, peguei e revisei um por um para entender o que eu estava errando. Tava errando ontem não, antes de ontem, né? Porque eu fiz a prova ontem. Tava errando mais idiom era uma das coisas que eu tava errando. Tava errando por deixar ambiguidade e tava assim, foram as que mais chamaram atenção e também por não fazer os pronomes concordarem, sabe? Tipo, você tá falando, é uma pessoa no singular e aí de repente aparece um them lá no final. Tipo, eu tava errando isso. Então, eu pensei, bom, se no dia anterior da prova, eu tô errando esse tipo de coisa, eu tenho que redobrar a atenção na hora da prova quando eu for fazer esse tipo de questão. Então, só para você saber, né? Eu acabei fazendo essas questões, não mandei tão bem na véspera, mas aproveitei a oportunidade para aprender com os erros e colocar na minha mente um post-it na minha cabeça para lembrar que eu tenho que redobrar atenção para isso na hora da prova, tá? Então eu vou colocar aqui que eu fiz duas baterias de sentence correction. Não recomendo, tá? Vou colocar aqui não, não recomendo. Ainda mais num nível de dificuldade muito além. Eu não recomendo como estudo, como uma revisão e até de repente sem necessariamente se preocupar com o resultado, se você conseguir separar isso, né, para não ficar crazy, né, não ficar surtando, do tipo, ai meu Deus do céu, agora eu comecei, agora eu vou mandar mal. Aí tudo bem, aí você pode fazer, se você não surtar, né? Se você conseguir separar isso aí. Se não, não recomendo não. O Alan se perguntou, né? 2 baterias seriam quantas questões? Na verdade, eu que peguei as questões que faltavam para eu fazer, né? Do Official Guide. Então, foram mais ou menos umas 10 questões em cada uma dessas baterias, tá? Foi só para eu terminar de fazer as questões do Official Guide. Então, e aí minha performance caiu. Vou colocar aqui, minha performance caiu. Aí para tentar dormir um pouco tranquilo, eu tentei pegar algumas questões aleatórias de Critical Reasoning, tentei fazer, aí eu peguei 6 questões, acertei 4, 75% de taxa de aproveitamento, melhorei um pouquinho, fui dormir mais tranquilo. Beleza, aí eu fui dormir, no dia seguinte acordei, rotina normal, e rotina da manhã normal, e aí eu não sei se o que é normal para a sua rotina, então eu coloquei dia da prova, vamos lá. O que eu fiz? Ritual matinal. Eu tenho um ritual matinal. Tenho tentado criar um ritual matinal já tem alguns meses. E foi o que preencheu a minha manhã, basicamente, no dia da prova, que foi ontem. Então, eu acordo, faço meu café, aí eu saio para passear com o cachorro, volto, tento fazer devolvo o cachorro, aí eu vou sair para caminhar um pouco mais, para oxigenar o cérebro. Aí depois eu volto para casa e começo o meu dia. Então, basicamente foi isso. Ontem, especificamente, eu levei mais tempo nesse ritual matinal. Essa semana que passou, eu comecei a seguir um cara que ele fala muito sobre alta performance e tal, como que você aproveita melhor o seu corpo para momentos de decisão. E aí, inclusive, eu tô na lista de espera aí do curso dele, quero ver. Ele disse que vai lançar só daqui a 2 semanas, né? Eu tenho que esperar, mas enfim. Aí
eu até mudei alguns pensamentos meus, né, com relação ao que eu ia fazer no dia da prova por causa desse cara. Só pra você ter uma noção, alguns dias atrás eu tinha comprado 4 latinhas de energético pra me preparar pra prova, né, nos dias anteriores e na hora da prova, um pouquinho antes, tomar uns energéticos. Aí depois eu fiquei pensando, pô, ouvindo o cara falar, né, pô, se eu tomar os energéticos lá eu vou ficar pilhadão pra hora da prova, né, e isso pode me atrapalhar. Resumindo a história, eu cortei os energéticos, não tomei os energéticos nenhuma vez antes de fazer a prova. E resolvi focar no que eu já estava fazendo antes, minha alimentação regradinha do jeito que eu já estava fazendo, exceto, é claro, na noite anterior. E aí tentei preencher a mente da forma mais calma possível, tentando não pensar em um monte de paradas aí que me deixassem noiado. Inclusive, esse brother aí que eu comecei a seguir, o nome dele é Dr. Duprá. Não sei se vocês conhecem, eu fiquei sabendo dele essa semana e comecei a ver umas coisas dele. Aí ele compartilhou um áudio para ajudar em meditação, que eu salvei esse áudio. E eu vou ver se eu consigo tocar aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Quer ver, ó? Essa parada aqui, ó, que loucura. E ontem, antes da prova, eu fiquei lá, voltei para casa e comecei a meditar nessa parada. E meditar assim, esvaziar a mente, pensar, beleza, eu vou ficar ouvindo essa música aqui, enquanto eu não penso, não fico preocupado com nada. Vocês conseguem ouvir? Não sei se dá pra ouvir, porque eu tô sem o fone, o microfone tá ocupando. Pô, o negócio é doido. Eu fiquei ouvindo esse negócio aqui, e aí eu fiquei me imaginando lá nas montanhas, uma fogueira, assim, dançando em volta de uma fogueira, tipo, à noite, sabe? Um negócio realmente tranquilizador, assim. Em alguns momentos, é claro que aí a música fica mais agitadinha e tal, mas eu achei muito bom porque consegui espairecer, esvaziar a mente. Então eu gostei. Eu vou colocar esse link aqui pra vocês se vocês quiserem. Então, basicamente, amanhã da prova foi tentar aproveitar o máximo do meu potencial mental, né, do que eu já tinha construído antes da prova. Então, o máximo da minha preparação. Sem atrapalhar por excesso de ansiedade ou excesso de agitação. Então, foi isso que eu tentei fazer. Então, foi o ritual matinal. Vou colocar aqui, ó, café da manhã, com coisa leve. No meu caso foi só café. Passear, cachorro, caminhar, dar uma corridinha também, voltar para casa, meditar. Tá aí o meditar aqui, ó, meditar. Tem esse linkzinho aqui, para quem quiser olhar. E aí, então, só que essa música aí, ela é bem para relaxar mesmo e tal, né? Depois eu fui lá pro almoço, só para você entender, né? A minha prova estava marcada para as 14h30, então era depois do almoço, né? Eu comi uma lata de atum, que é o meu almoço de quase todo dia, só uma lata de atum, e um pouquinho de espinafre, assim, evitando carboidratos, mas isso é por causa da minha dieta, não é porque eu aconselho isso para você. E aí, depois do almoço, e aí eu já comecei a ficar mais vidradão na prova, né? Beleza, não vou meditar, eu tirei essa música daí, e aí eu comecei a ouvir uma musiquinha mais... aquela música, tipo, peguei no Spotify, música clássica, piano, essa parada aí. Piano, negócio pra ficar tranquilão. Eu não ia ficar ouvindo Los Hermanos antes da prova, né? Não ia rolar. Deixa eu ver aqui. O Juan falou, dá pra ouvir. Eu ouvir isso eu durmo, não recomendado pra mim. Tranquiliza a mente, né? O que eu recomendo? O que eu não recomendo, né? Você, antes da prova, se agitar demais. Inclusive foi por essa razão que, por medo de ficar agitado demais, que eu resolvi cortar a ideia de tomar energético antes da prova. Ou tomar mais uma dose de café, coisas assim. Eu resolvi cortar mesmo. Porque geralmente, pô, 12h30 da tarde eu tô acordado, eu tô bem ligado no dia. Então, assim, o horário que eu marquei a prova foi, assim, tranquilo. Eu sei que eu performo bem nesse horário das 2h30 da tarde. Então não tinha necessidade de colocar algo a mais, né? Até porque vai que eu tacasse o negócio a mais e ia ficar
descontrolado, né? Pilhado assim, não conseguindo me concentrar. Eu tinha medo disso, então eu evitei. Aí, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, galera, podem mandar, tá? Eu vou comentar aqui um geral da rotina até a hora da prova. E aí, provavelmente vou deixar alguns gaps aí que eu não vou lembrar e vocês vão perguntando. O Ian falou: opa, demorei, mas cheguei. O Ian tá sempre por aí, legal. Seja bem-vindo, Ian. De volta, né? Então, beleza. Dia da prova, então foi isso até a hora da prova. Aí a prova estava marcada, prova para as 14h30, como eu falei. Aí, aproximadamente não, exatamente às 14 horas e 15 minutos, eu entrei no site lá do GMAT. Então, eu entrei lá no mba.com. Não sei se faz sentido eu mostrar isso para você aqui, porque, enfim, mas eu vou mostrar. Eu vou fazer toda a rotina que eu fiz aqui, ó. Acho que vai ser interessante. Eu coloquei lá mba.com. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque minha internet está fazendo a transmissão também. O Ian perguntou o que é bateria de sentence correction. Foi um lote de questões de sentence correction que eu fiz antes no dia anterior. Eu fiz um outro lote de questões de sentence correction na manhã também da prova. Fazer um aquecimento. Foram mais 30 questões, só que aí não foi do livro verbal, foi do GMAT Official Guide grandão, assim. Caramba, tá bem lenta aqui a internet. Enfim, o que eu fiz? 2h15. A hora que abrir eu compartilho com você. Às 2h15, eu entrei lá no site do mba.com. Entrei no mba.com. Tá carregando ainda. Enfim, eu queria mostrar, mas talvez não seja a melhor estratégia, né? Talvez não role. Tá bem lento. Enfim, então eu vou contar geralzão aqui, depois carregar eu mostro lá pro final. E aí, entrei lá. Eu já tinha feito o system check, né? Que eles falam pra gente rodar o programinha deles por onde a gente vai fazer a prova no computador antes de fazer a prova, né? Então eu não deixei para as 2h15 para fazer o download do programinha deles e depois só depois entrar na prova. Imagina fazer tudo isso no dia da prova. Ia ser um negócio que você está tentando se concentrar para a prova, pensando em como você vai se comportar com as questões da prova. Aí do nada você tem que baixar um software, ver se o seu computador está atendendo aos requerimentos, aos pré-requisitos que eles têm, né? Então eu já tinha feito isso no dia anterior. Então eu entrei lá no site deles e aí, faltando 15 minutos, o link para poder entrar e fazer a prova estava disponível. Tá? Então eu tinha tentado olhar mais cedo nesse site mba.com se o link já estava disponível, por exemplo, na manhã do dia da prova, e não estava. Então, mas aí, faltando 15 minutos para a prova, estava disponível lá um Launch Exam. Será que vai dar certo de eu mostrar? Ó, vamos testar. Vamos testar aqui. Eu não sei se vai conseguir ver direitinho. Mas ó, eu tenho que fazer o login. Então, login. Ixi. Eu não vou insistir na internet por enquanto. Enfim, fiz login lá. Depois eu vou mostrar o caminho. Ai, mano. Pronto. Então, eu já tinha feito o System Check. Aí, às 2h15 estava disponível o link para eu clicar e Launch Exam. Começar o exame. Quando eu cliquei no Launch Exam, ele fez todo um System Check novamente. E aí, eu tinha que mandar os meus documentos para eles. Só que os documentos eu não ia mandar via webcam. Então, o que eles fizeram, né? Durante esse processo que você clica lá no Launch Exam, eles pedem o seu celular. E aí eles perguntam se devem ligar para você, eu acho que é isso, ou mandar um SMS. Foi um negócio desse. Bom, enfim, eles me mandaram um SMS. Nesse SMS tinha um link. Então eu recebi aqui um SMS. Cadê aqui? Eu nem sei se... Vou achar ele aqui. Mas basicamente no SMS tinha um link
que era da Proctor Cam, com um link específico lá, eu clicava no link, ele me levava para um site, eu não tinha que fazer login nenhum naquele site, aquele link era só para mim, e aí ele me pedia para tirar fotos do ambiente, aqui, e fotos dos meus documentos. Acho que a primeira foto era da minha cara, fazer tipo uma selfie com um fundo branco, fundo, né, sem poluição, eu fiz na outra parede ali. Aí depois eu tinha que tirar a foto do meu documento. Aí o documento só tinha duas opções lá. Você tinha que tirar ou a foto da sua CNH, do seu driver's license, ou do passaporte. A minha CNH ficou na casa da minha namorada. Não estava com ela aqui. E o meu passaporte está vencido. Então só tinha a foto da RG. Aí eu cliquei lá que eu tinha minha driver's license, tirei a foto do RG e mandei para eles. Eles aceitaram. Eu fiquei com aquele cagaço na hora pensando, putz, vai dar merda com o documento. Por quê? Por quê? Mas tudo bem, não deu, pelo menos por enquanto não deu merda. E outra, eles falam no site oficial que eles aceitam o documento oficial de identificação do país, né? Então, pô, eles têm que aceitar o RG. Aí, beleza. Tirei a foto do RG, aí eles pedem para tirar foto do ambiente, né? Primeiro eles pedem para tirar uma foto do que vai estar para frente do seu computador, né? Para onde você vai estar olhando, depois para trás, né? Qual que seria a visão da sua webcam para trás. Aí da direita da sua mesa e da esquerda da sua mesa. Então eu tirei todas essas fotos. Depois disso, habilitou o link no computador para eu poder clicar e avançar para o exame. Aí eu avancei para a fase de tortura, que foi uma tela em que eles falavam assim, bom, seus documentos foram enviados, agora o seu processo de check-in já vai completar, tá quase encerrando, né? E eles falam que em até 15 minutos, provavelmente, você vai ser atendido por um proctor. Então alguém deles lá vai entrar em contato com você, te dando as orientações para a prova. Aí beleza. Fiquei lá, esperei 15 minutos, nada. Não, pra começar, né? Passou 5 minutos eu pensando, ai meu Deus, meu RG vai dar ruim. Passou 10 minutos e eu, ai meu RG vai dar ruim. 15 minutos, nada. Aí eu pensei, putz, deu ruim. 20 minutos, nada ainda. Aí deu, sei lá, 21 minutos, aí apareceu um brother lá, o Jorge. Apareceu uma telinha no meu computador. E aí o Jorge começou a falar com ele, mandou uma mensagem no chat perguntando se podia me ligar via computador e apareceu uma chamada. Eu falei que sim, e apareceu uma chamada via computador aqui, ele via voz, né? E aí ele começou a falar comigo, simpaticíssimo, cara. Eu fiquei super mais tranquilo por causa disso, né? Ele não era aquele cara, tipo, que tava querendo intimidar. Então eu fiquei bem mais tranquilo porque ele era muito simpático. Então, basicamente, ele pediu para eu fazer alguns ajustes. Por exemplo, a minha câmera ela não é do computador, né? Então, meu computador está separado aqui da webcam. Então, ele falou, cara não, né? Ele falou, você pode ajustar a sua câmera para ficar reto, assim, ó, de frente para você? Aí eu ajustei. Aí, basicamente foi isso que ele falou. Aí, eu não lembro mais o que ele perguntou, mas assim, foi a única coisa de ajuste que eu tive que fazer foi isso. Aí ele perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu perguntei para ele se eu podia se eu podia pegar uma água. Aí ele disse que eu poderia sim, mas naquele momento, não depois que já tivesse começado a prova. Então eu fui, peguei a água, tomei um gole rapidão. E aí eu ia devolver o copo. Aí eu perguntei para longe do meu alcance, né? Aí eu perguntei para ele se durante a prova eu poderia tomar água. Ele disse que sim, sim, sim. Eu só não poderia sair da frente da webcam para ir pegar um copo d'água, por exemplo, né? Então eu falei, beleza. Então eu deixei o copo aqui do meu lado. Quem me acompanha nos stories sabe que esse copo não existe mais, né? Enfim, depois eu comento sobre isso. Aí, beleza, foi isso. Ele falou, boa prova, e eu comecei. Teve as telas de instrução. Depois a gente seguiu a sequência lá do exame. A sequência, se você não sabe, no GMAT Online, ela é fixa, né? Você não pode escolher a sequência das sessões que você vai fazer. Então você tem que fazer primeiro a parte quantitativa, depois a parte verbal, depois você tem um break de 5 min. E eu querendo que o break fosse antes da parte verbal, mas não era. Depois, Integrated Reasoning, tá? Então essa é a sequência. Teve antes o Proctor. Papo com o simpático
Jorge. Deixa eu ver o que vocês mandaram aí. Então, esse foi o começo da jornada aí, né? O Ian perguntou quando que sai o resultado. Eles falam que em até 7 dias úteis, ou seja, ano que vem. Mas eu espero que você saia bem rápido, na verdade, porque eu tô ansioso para saber quanto que eu tirei. No final da prova, eu esperava que eles fossem mandar um unofficial score, né? Alguma coisa assim, como existe nos simulados oficiais, mas não tinha. Então não sei quanto eu tirei. O Wallace perguntou: você pega as questões do site do GMAT mesmo ou consegue em outro lugar? Tenho muita dificuldade de onde pegar questões para treinar. Wallace, é o seguinte: no site oficial você tem 6 simulados disponíveis, sendo que são 2 gratuitos e 4 você paga para fazer, são $90 para ter acesso aos 4. Eu obviamente recomendo você ter acesso a esses simulados, mas para você começar a sua prática, você pode comprar, por exemplo, os livros oficiais do GMAT, o GMAT Official Guide, que é um livrão desse tamanho assim. Ele Você consegue até comprar usado, mas se você for comprar novo na Amazon, o bundle completo, que vem o livro quantitativo e o livro verbal também, eu paguei no início do ano R$ 450, né? Então, eu acho que é um bom investimento assim para você que quer fazer as questões oficiais do GMAT, né? Então, acho que são os melhores lugares para você encontrar questões para fazer. O Ian falou, tem um livro só de questões oficiais chamado Official Guide, o Ian já tinha respondido, animal, muito bom. O Ian perguntou, dá pra colar? Tipo, colocar um vibracu no pé de tal forma que cada letra fica numa parte do corpo? Caraca, meu. Tá, mas eu não recomendo de jeito nenhum. Ai, cara. Tipo, coloca uns quadros na parede. Não, isso não. E assim, eu não recomendo colar, não. Bom, eu não sei, né? Se eu tentasse colar, eu provavelmente mandaria pior. Eu tenho eu tenho uma barreira moral contra colas, né? Só pra você ter uma noção, eu tive que ceder à pressão dos meus amigos para começar a chutar nas provas quando eu não sabia, numa prova alternativa para quando eu não sabia uma resposta. Eu não chutava, eu achava que era injusto eu acertar sem saber. Obviamente, eu sarei, tá? Sarei disso. Recomendo que você chute, inclusive. Mas o ponto é, eu tenho uma única história assim que eu sempre fui contra a cola, receber cola, né? No início, no ensino fundamental, tal, eu passava cola, mas depois do ensino médio eu não fazia nada, nem dava nem recebia. E na faculdade, depois de vários anos na faculdade, eu resolvi um dia fazer. Eu tava meio de saco cheio assim de uma questão, de uma questão não, de um professor. E eu pensei, quer saber, eu vou colar. Aí eu recebi a prova, eram 3 questões. A primeira eu li, eu não sabia nada. A segunda eu li e falei, pô, isso aqui é muito fácil. Fiz a segunda questão. Aí a terceira eu li e não sabia nada. Aí eu cutuquei o meu amigo lá na frente e falei, me passa uma cola aí. Aí ele me passou a cola da segunda questão. Eu corrigi e devolvi pra ele, né? Porra, eu já sabia essa aí. Então eu entendi aquilo como um sinal dos divinos que eu não era pra eu colar. Então eu não gosto de colar. Então eu não recomendo que você cole também, tá bom? Então, assim, existe uma limitação, né, de como eles conseguem controlar, mas eu não recomendo cola de jeito nenhum. Assim, sem contar que o seu ambiente tem que ser fechado, ninguém pode entrar no seu quarto ou no seu ambiente. Se você estiver fazendo no escritório, por exemplo, ninguém pode entrar, ninguém pode entrar no ambiente, muito menos tentar falar com você durante a prova. Então, isso faz com que sua prova seja cancelada, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tipo, se você for fazer isso, se você for fazer a prova na empresa, tranca a porta da sala de reunião onde você for fazer a prova, para não correr o risco de alguém abrir a porta e pronto, sua prova ser anulada por causa disso, né? Mesma coisa se você for fazer em casa, toma cuidado aí de avisar todo mundo com antecedência que não é para ter um pio. Vamos ver aqui. Tadadam. Bom, beleza. Se vocês forem tendo outras dúvidas, vocês vão perguntando. Aí, deixa eu ver aqui.
Então, sobre como, né, começar a prova, fora isso, detalhes técnicos, né? Eu tive que limpar aqui todo o meu ambiente de trabalho. Eu tive que tirar todos os post-its da parede, até que foi bom, porque aí eu estava com aqueles post-its já fazia muito tempo, agora eu tenho parede limpa para encher de post-it de novo. E aí eu fui para a prova. E aí na prova, vamos lá, qual que foi... Eu vou revisar para quem não viu aquele meu vídeo em que eu falo tudo sobre o GMAT, né? Eu vou revisar que eu segui a regra 40, vou colocar, regra do 4322. O que é essa regra do 4322, né? Para cada uma das sessões, a quantitativa e a verbal, eu segui essa regra do 4322, que basicamente diz o seguinte, essa regra, tá? Quando você terminar o primeiro 1/3 das questões, oh meu Deus, você tem que ter 43 minutos no relógio. Tá, então essa aqui é a primeira parte dela. E depois, quando você terminar o segundo 1/3 das questões, você tem que ter 22 minutos no relógio. Isso não é uma regra que se você não cumprir você vai ser punido, mas é algo que eu aconselho você a seguir para não ser penalizado com o algoritmo do GMAT. A prova do GMAT ela é adaptativa, então ela vai se adaptando à sua performance. Se você estiver demorando demais para fazer as questões, provavelmente você vai receber questões mais fáceis no decorrer da prova. Ainda mais se você estiver errando as questões, né? Quanto mais você demora e erra, né, mais você é, vamos dizer assim, penalizado, porque você vai começar a receber questões de nível de dificuldade mais baixo, porque a prova tenta se ajustar ao seu nível de acerto, tá? Então, e o que tem a ver essa regra do 4322? Minha sugestão, né? Você tá lá fazendo a prova, no meu caso, eu tava lá fazendo a prova quantitativa. A prova quantitativa, ela tem, vou colocar aqui, ó, são 31 questões que você tem que fazer em 62 minutos, tá? 31 questões. O primeiro 1/3 da prova são as primeiras 10 questões. Então você tem que ter terminado a 10ª questão e ainda ter 43 minutos no relógio. Isso aí é um valor aproximado só para você poder usar os mesmos números nas duas sessões da prova, tá? E por que que tá diminuindo, né? Por que que aqui é 43 e aqui é 22? Porque no reloginho do GMAT aparece diminuindo. Então eu não quero ficar fazendo conta de subtração na hora da prova, então eu não penso no tempo que eu percorri na prova, eu penso no tempo que eu ainda tenho na prova, tá? Então, depois que eu fiz 10 questões, eu tenho que ter 43 minutos no relógio, né? No caso da prova quantitativa, eu consegui manter muito bem esse ritmo. Foi diferente do meu último simulado oficial. No último simulado oficial, simulado número 6, eu terminei ainda com 18 minutos no relógio. Foi tipo muito tempo. Eu achei que eu fosse ter algum tempo sobrando na prova oficial, mas não aconteceu. Eu me surpreendi com a dificuldade de algumas questões. Então, eu não esperava, por exemplo, que eu fosse encontrar questões de polinômios, que exigissem o domínio do conceito de polinômios. Então, eu fui cobrado disso na hora da prova. Então, eu fiquei feliz porque provavelmente, se eles estão cobrando, se eu fui cobrado um tipo de conhecimento avançado que eu digo para, claro, o que é cobrado no GMAT, né? Porque o GMAT geralmente ele cobra conteúdos que são de matemática do ensino fundamental e o início do ensino médio, o início assim. E polinômios é algo que você vê geralmente no final do ensino médio, no final da high school. Então, foi um bom sinal de que eu estava indo bem, né? Que eu provavelmente estava acertando muitas coisas. Eu não sei ainda qual foi a minha nota, mas eu espero que eu tenha mandado bem. Bom, dito isso, eu consegui controlar bem o ritmo em Quant, não precisei fazer nenhum ajuste usando a regra do 4322. Já em Verbal, a situação não foi tanto assim, tá? Em Verbal, só para você se situar, você tem 36 questões para fazer em 65 minutos. É, meio quebradinho mesmo, por isso que essa regra é 4322, né? O que aconteceu foi que eu terminei o primeiro 1/3 da prova, eu sabia que eu estava um pouco atrás no relógio. Um pouco atrás, que eu quero dizer assim, o primeiro 1/3 são 12 questões, né? Então eu cheguei na questão número, acho que 10. Eu terminei a questão 10, já tinha passado dos 43 minutos no relógio.
Então eu sabia que eu estava atrás no relógio. Eu já estava aqui, uns 40 minutos, sei lá. Eu já tinha passado bastante. Então, eu poderia, então, ter chutado. Chutado, por exemplo, a 13ª questão para ter mais tempo para focar na 14ª. Talvez ainda chutar a 15ª para ter mais tempo para focar na 16ª. Mas eu resolvi não chutar. Tentei acelerar um pouquinho o meu ritmo de fazer as questões na segunda metade da prova. E até que isso funcionou, né? Eu ainda estava um pouco atrás no segundo terço da prova, então quando eu terminei a questão 24, eu ainda estava um pouquinho atrás, eu tinha menos de 22 minutos no relógio. E aí foi por isso que quando eu cheguei lá nas últimas 6 questões, nas últimas 9 questões eu tinha 9 minutos no relógio. Nas últimas 6 questões eu tinha 6 minutos no relógio. Aí eu resolvi chutar, se eu não me engano eu chutei a 30ª questão. Ou foi a 29ª, ou foi a 31ª, foi alguma coisa assim. E aí eu chutei uma questão para ter mais tempo para focar na seguinte. Eu chutei uma de Critical Reasoning, apareceu uma de Critical Reasoning, eu chutei, a próxima foi de Critical Reasoning também, eu resolvi. Por que eu não chutei duas seguidas? E por que eu não aconselho você chutar várias seguidas? Porque o GMAT ele te penaliza muito se você erra várias em sequência. Então, se você erra... Lembra, a prova é adaptativa, né? Então, se você erra uma e... Bom, chutou e errou. Aí, a próxima questão vai ter um nível de dificuldade mais baixo. Se você erra de novo, a próxima vai ter um nível de dificuldade ainda mais baixo. Imagina errar 6 em sequência, né? Então, é muito melhor você chutar uma e ter, por exemplo, mais tempo para fazer a seguinte e tentar acertar essa seguinte, e depois na terceira questão chutar de novo, e para ter mais tempo de fazer a quarta questão, e aí se aumenta as chances de você ter acertado pelo menos duas, né? Isso faz com que a sua nota, né, não seja tão penalizada. É melhor essa situação, porque aí você, por exemplo, errou uma, a próxima questão vai ser mais fácil. Aí se você acertar essa mais fácil, a próxima vai ser mais difícil. Aí se você erra essa mais difícil, é menos pior do que errar uma ainda mais fácil, né? Então, se você faz esse chuta e acerta, chuta e acerta. Digo, acerta tenta acertar, claro, né? É melhor para você. Tá, então, e eu acabei fazendo isso, eu chutei uma das questões e as outras eu acabei fazendo um pouco mais rápido, deu tempo de eu terminar, eu terminei faltando, sei lá, 20 segundos, ou nem isso. Então, esse foi o sufoco da parte verbal. O que tinha acontecido nos meus practice exams, ou seja, antes de fazer o exame oficial? Nos practice exams, algumas vezes, ou em vários deles, faltou tempo para mim na parte verbal. Eu acho que quase sempre faltou tempo na parte verbal. Acho que quase sempre eu tive que chutar. Ou sempre. Talvez sempre. É que eu não estou conseguindo me lembrar de cabeça agora. Mas o ponto é, eu sabia que a velocidade de leitura em inglês ia me impactar. Então o que eu fiz? Antes da prova. Tá, isso é antes da prova. Lembra que eu falei de tentar tranquilizar a mente, não ficar pensando em um monte de coisa, tipo, focar só em GMAT? Então, na noite anterior, eu tinha pego, além de ter feito aquelas questões de sentence correction, que não foi a melhor performance do mundo, ter tentado algumas de critical reasoning, eu também resolvi não fazer as questões de reading comprehension, mas olhar os textos de reading comprehension. Então, eu peguei o official guide e olhei todos os textos de reading comprehension, todos. Quando eu digo olhei, eu não li necessariamente todos. Eu olhei o tamanho, eu vi quantos parágrafos cada um tinha. Então eu vi que tinha texto que tinha 2 parágrafos. Eu vi que tinha texto que tinha 5 parágrafos. Eu vi que tinha texto que acompanhava 3 questões. Tinha texto que acompanhava 8 questões. Então, mas aí eu não só via a estrutura do que eu podia enfrentar em Reading Comprehension, que era onde eu perdia mais tempo, né? Eu lia também alguns textos. Então, eu li. Qual foi a minha estratégia para ganhar tempo no entendimento do texto? Então, isso foi interessante. Eu li uma vez só cada um dos textos. Mas o que eu fazia? Eu lia a primeira frase do texto para entender mais ou menos do que falava o assunto, e eu lia a última frase do texto, a última do último parágrafo, para entender meio que se existia alguma coisa sendo falada sobre a conclusão do que o autor estava dizendo. Então eu sabia o que era o assunto e qual era a conclusão do autor, né?
Com isso, eu conseguia ler de uma única vez o texto, já sabendo de antemão qual que era a conclusão para onde o cara estava querendo me levar. Então isso me fez ganhar tempo na hora de ler as questões de Reading Comprehension. Isso eu desenvolvi na noite anterior da prova, porque eu fiquei olhando os textos de Reading Comprehension pensando, putz, e aí, como é que eu vou fazer para... Eu devia ter feito isso antes, tá? Mas eu fiquei pensando, como é que eu ganho tempo aqui? E aí eu cheguei nessa estratégia, eu acho que me ajudou porque eu não precisei chutar tantas quanto eu estava precisando chutar nos meus practice exams. Tá? Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para Reading Comprehension, eu não sei se esse conselho vai ser útil para você, mas eu sugeriria, antes de ler o texto inteiro, ler a primeira frase, né, a primeira sentença do texto e a última do último parágrafo. Depois você lê o texto. Isso me ajudou, tá? Fora isso, eu também estava bastante concentrado, porque como eu falei, eu tentei esvaziar a mente para focar só no GMAT. Isso, é claro, se eu tivesse desconcentrado, pensando em outras coisas, aí com certeza a minha performance de leitura seria horrível. Deixa eu ver aqui, ó, vocês perguntaram algumas coisas. Era falando de cola. Buzina de carro para pular. Taraná. Os caras querendo burlar a prova nos comentários. Bom, e aí, então essa foi a estrutura. Aí depois de fazer a prova aqui, aí teve um break de 5 minutos. Aí no break você pode sair, pode pegar um copo d'água, pode usar o banheiro. Nesse break eu aproveitei para tomar um copo de suco de laranja que eu tinha separado para mim. E bom para repor aí uns sais aí que eu tinha perdido no meio da prova. E eu queria ter tomado mais água, mas antes do meu break eu resolvi break my glass. Eu tinha que fazer esse trocadilho. Olha só o que eu fiz. Não cometam esse erro. O Proctor estava me olhando assim como vocês, né? Por essa câmera aí. Aí o que eu fiz? Eu resolvi colocar o meu glass, o meu copo de água. Inclusive não pode ser essa garrafinha, tá? Tinha que ser um copo transparente, alguma coisa assim. Aí eu peguei um copo de vidro grandão, tipo aqueles de cerveja mesmo. Taquei aqui cheio de água, né? Aqui. Isso, aqui mesmo. Eu não sei nem, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver porque a tela tá fatiada, né? Mas enfim, eu peguei esse copo. Não esse copo, mas eu peguei um copo de vidro. Coloquei atrás de tal forma que o Proctor conseguiria ver onde estava meu copo d'água e que ele só tinha água porque ele era transparente. E em um determinado momento, eu concentrado na prova, mandei um alongamento aqui para tipo espairecer, né? Tipo, alongar aqui um pouquinho. Meti o braço nesse copo. Esse copo foi pro chão, eu só fiz assim, velho. Olhei para trás assim, começou a pingar água no taco aqui. Eu falei, puta merda, beleza. Continuei a prova e como se não tivesse nada acontecido. Bom, enfim, isso foi na parte verbal, fiquei sem minha água. Aí depois eu fui pro break, voltei do break, aí tinha Integrated Reasoning. E em Integrated Reasoning, a gente tem 12 questões para fazer em 30 minutos. Aqui era muito mais tranquilo, por quê? Primeiro que a Integrated Reasoning não entra no seu score oficial, né? Então ainda, como é uma sessão nova da prova, eles ainda não colocaram junto com... Eles não consideram, pelo menos eles... Então eles falam, né? Eles não consideram, e eles não devem fazer, porque eles são certinhos nesse sentido, né? Se eles falarem que eles estão considerando Integrated Reasoning, eles estão. Se eles falarem que eles não estão no seu Total Score, eles não estão. Então eles falam que eles não estão. Então eles não estão considerando Integrated Reasoning ainda para compor o Total Score. Então, sabendo disso, eu fui mais tranquilo para a prova de Integrated Reasoning depois do break. Fiz as 12 questões em 30 minutos, um pouquinho menos, e foi isso. Terminei a prova, aí tinha lá uma pesquisa de satisfação, e aí foi basicamente isso. A parte de Integrated Reasoning, eu não sei se foi porque eu estava muito tranquilo, porque eu sabia que aquilo não valia muito, mas eu achei bem mais fácil do que, obviamente, a parte quantitativa ou a verbal, né? Juntas, assim. Foi bem tranquilo, assim. Questões que envolviam uma interpretação de texto num nível mais simples do que o do Reading Comprehension de Verbal.
Claro que misturam uns números também, então você tem que pensar um pouquinho. É por isso que é Integrated Reasoning, né? Mistura um pouquinho de verbal e um pouquinho de quant. Mas eu achei bem mais tranquilo. Depois foi só pesquisa de satisfação e foi isso. Durante a prova, vamos lá, alguns comentários, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, não tô entendendo o que é isso. O Ian e o Alan se trocando uma ideia lá nos comentários. Durante a prova, eu optei por, na parte quantitativa, usar o whiteboard digital. Então eu usei o whiteboard digital. O whiteboard digital da prova oficial ele é ligeiramente diferente do whiteboard que tem disponível nos practice exams. Ele é praticamente igual, mas a diferença é que você acessa ele por um botão que aparece no meio, na parte superior da sua tela, bem no meio. Então, o layout é basicamente o seguinte. Você tem a sua tela com as questões, tá? E aí na parte de cima, bem no meio aqui, em cima das questões, sem atrapalhar nada dos textos que aparecem na tela, você tem uma janelinha em que você consegue ver a sua câmera funcionando, então você sendo gravado, tem do lado da sua câmera tem um whiteboard, onde você pode clicar para fazer abrir o whiteboard, que é um quadro branco que você pode regular o ajuste, inclusive das alturas, para encaixar na sua tela e começar a usar para fazer rascunho. E tem também um botão para chat, né? Então, se você precisar falar com o proctor durante o exame, você clica naquele botão de chat e aí o proctor vai ser avisado que você quer falar com ele e aí, a hora que ele puder, ele vai te atender. Então, esse é o layout do que aparece, tá? Então, ele é ligeiramente diferente do que aparece nos practice exams. E em relação ao whiteboard, me pareceu ser o mesmo whiteboard, exceto que eu não sei por que raios, mas as setas do meu teclado não estavam funcionando. Então, às vezes eu escrevi alguma coisa errada, queria voltar com as setas do teclado e eu não conseguia. Então, eu tinha que clicar para voltar. Fora isso, todo o resto do funcionamento estava ok, estava normal. Então, não teve muita surpresa, tá? Eu usei o whiteboard digital, então eu não tive que tomar outras precauções do tipo ter aquele whiteboard físico com medidas de 50 centímetros por 30 centímetros no máximo. Não tive que me preocupar em ficar mostrando o meu whiteboard pro proctor. Tá? Então, assim, se você resolver usar o seu whiteboard físico, eu não tenho nenhum papel aqui para ilustrar o exemplo. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, imagina que meu celular é o meu whiteboard, né, físico, né? Tô lá escrevendo nele. No início da prova você vai ter que mostrar o seu whiteboard para a câmera. Aí, se eu não me engano, depois da parte verbal, logo antes do break, você vai ter que mostrar novamente o seu whiteboard. E aí, eu acho que no final do exame também. Como eu não usei o whiteboard físico, usei só o digital, então eu não precisei fazer esse ritual, né? De ficar mostrando aí o meu whiteboard, tá? Então, porque eu não tinha. Tá, então foi isso. Gente, perguntas. Recomendam que se você vai fazer a prova num ambiente empresarial, toma cuidado, porque ambientes empresariais, às vezes, muitas vezes, tem bloqueio na internet, né? Tem a VPN privada da empresa que te impede de deixar um software estranho, né, de terceiros controlarem o seu computador ou monitorarem o seu computador. Então, só toma cuidado que se você for fazer a prova na sua empresa, conversa com a galera de TI lá para eles liberarem para você a internet, ou então você já se precave para não ter esse problema, já faz da sua casa mesmo, com a sua internet doméstica, que não vai mudar, geralmente não tem bloqueio nenhum, enfim, que você controla, né? Essa é a ideia. E assim, eu gostei muito de ter feito a prova em casa, gostei porque eu fiz os practice exams exatamente neste mesmo lugar. Então, assim, não mudou nada. Eu não precisei me preocupar com nenhuma alteração de ambiente, nenhum outro fator externo na hora de encarar a prova para valer, né? A prova oficial. Então, eu gostei de ter feito o GMAT em casa. Eu tive que fazer algumas adaptações aqui no meu ambiente, é claro, né? Por exemplo, eu uso um segundo monitor aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Deve conseguir. Aí, ó. Eu costumo usar um segundo monitor.
E eu tive que desinstalar isso aqui, mas eu fiz isso no dia anterior da prova, porque eles falam que você não pode usar nada, nenhum eletrônico por perto. Né? Então, assim, você usa o celular na hora antes de começar a prova para você fazer enviar as fotos dos seus documentos, da sua cara, do seu ambiente. Depois você joga o celular para longe, tem que ficar longe do seu alcance e você não pode ficar acessando o celular, tá? Eles não deixam. Então é isso. Então eu tive que tirar esse monitor daqui, esse segundo monitor, e o celular teve que ficar longe, fora do alcance do braço, tá? Então esse foi o geralzão, gente. Perguntas aqui. O Ian, você tem acesso às questões que você fez, tipo um gabarito? Não, não tenho. As questões são propriedades intelectuais do GMAT. E a forma como eles te dão a nota, né, é comparativa, né? É uma forma comparativa, ou seja, eles veem quantas pessoas acertaram aquela questão em quanto tempo. Então, quanto mais dados eles tiverem de pessoas que estão vendo aquela questão de forma inédita, melhor para eles, porque eles podem usar aquela questão por mais tempo. Então eles não compartilham as questões e a gente não pode compartilhar também. O Ian perguntou, o cara fica te encarando o tempo todo, igual se fosse uma janelinha na lateral da tela, ou você só sabe que ele está te olhando, mas você não o vê? A gente não consegue ver o brother. Eu ouvi a voz do Jorge no início da prova, ele foi super simpático, isso me tranquilizou bastante, mas eu não ouvi. Só ele que estava me vendo, provavelmente. Eu me via. Tá na janelinha que aparece lá em cima, eu conseguia me ver, mas eu não sabia quem era esse tal de Jorge. Depois, quando eu fui sair pro break, né, eu perguntei pra pessoa, eu abri o chat e fui perguntar pra pessoa, eu posso sair para usar o banheiro? E aí quem me respondeu foi uma outra pessoa com um nome parecia de indiano. Então, não é uma única pessoa que fica te monitorando. Provavelmente ninguém fica te monitorando em tempo real. Provavelmente, tô só te dizendo isso. Provavelmente vai ser alguém vai olhar essa gravação depois que você já terminou a prova. Né? Talvez um robô olhe essa gravação, não sei. E aí depois pontualmente, por amostragem, não sei como é que eles fazem. Se bem que pelo tempo que eles falam, né, que demora pra gente receber o resultado, pode ser que tenha alguém que assista tudo em velocidade 8 para ver se não aconteceu nenhum evento estranho. No meu caso, eles devem perceber que eu quebrei um copo desse tamanho atrás de mim. Mas eu acho que eu não vou ter problema por causa disso, não. Então, isso aí foi o geral, tá? Recomendo fortemente que você trabalhe a sua cabeça para estar preparado para a hora da prova. Para não ficar se preocupando com outras pessoas. Ah, outra coisa, tá? Eu não sei como você mas eu, particularmente, preferi, durante essa manhã do dia da prova, evitar qualquer contato com qualquer pessoa. Então, tudo bem, eu fui caminhar e tal, fui pra rua, mas sem conversar com ninguém e tal, fiquei em casa tranquilão, sem conversar com ninguém. Já tinha avisado o pessoal aqui de casa que, ó, vou estar concentrado pra prova, galera, por favor aí. Eu falo com vocês depois, à noite. E aí foi isso que eu fiz, tá? Porque eu não queria que qualquer assunto me distraísse. Aliás, olha só o que aconteceu. Juro, faltando 1 hora mais ou menos pra prova. A minha irmã tava me ligando. Eu cheguei aqui perto do celular. Geralmente todas as notificações do meu celular eu deixo silenciadas, assim, na maioria das vezes. Então eu precisei chegar perto e vi que tava tocando o celular, né? Aí eu vi minha irmã me ligando, eu falei, não vou atender agora não, depois eu ligo, né? Aí eu deslizei para desligar e por baixo tinha uma outra chamada do meu irmão me ligando. Aí eu falei, puta, aí fudeu. Agora, logo hoje, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu desligou. Aí eu liguei para minha irmã de volta. Aí perguntei, o que aconteceu? E caiu minha internet, Tente de novo. Tô de volta. Apareceu aqui uma mensagem que tinha acabado minha internet. No meio da história, né? Aí eu liguei pra minha irmã pra perguntar o que tinha acontecido. Ela falou, não, vamos fazer um churrasco esse final de semana em casa. Falei, puta que pariu. E eu morrendo de susto aqui. Aí, enfim, eu falei, não consigo. Sábado eu não consigo.
tem a aula do curso de manhã, tem a live que a gente faz à tarde. Aí, enfim, vai ser amanhã. Eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, enfim. Fiquei mais aliviado, mas de modo geral eu tentei evitar contato com qualquer um. E não teria falado com ninguém se não fossem esses dois telefonemas. Beleza, gente? Eu estou à disposição para tirar dúvidas aqui, tá? Eu acho que o mais rico aqui é tirar dúvidas de vocês. Não consigo tirar dúvidas especificamente sobre, tipo, a dificuldade das questões da parte verbal, porque eu realmente não tenho a capacidade crítica de avaliar as dificuldades de verbal. Para mim, eu estava no limite o tempo todo, desde a primeira questão. Então, em verbal, não é a minha especialidade, né? Na parte quantitativa, eu comecei com questão de data sufficiency, foi uma questão de nível mediano. Depois, o nível das questões foi ficando bem embaçado, assim. A última questão, inclusive, da prova, a 31ª, eu achei que eu fosse precisar resolver usando aquele esquema das bolinhas que eu compartilhei na semana passada, inclusive, na live de sábado passado. Era uma questão de análise combinatória. Eu achei bem difícil. Infelizmente não dava para usar aquele esquema das bolinhas, eu tive que resolver de uma outra forma. Mas, enfim. Então, na parte quantitativa, fiquei surpreso com a dificuldade das questões que apareceram. E isso eu consigo avaliar, né? Eu consigo avaliar que foram questões difíceis. Na parte verbal, eu realmente não sei. E é isso. Tá? Assim, dúvidas, eu estou à disposição agora, gente. Ian perguntou, estava bem parecido as questões do guia oficial? Olha, de verbal para mim me pareceu bem similar, mas de novo, eu não tenho essa maestria para ensinar a avaliar as questões de verbal. Na parte quantitativa estava bem parecido em termos de nível de dificuldade, de conteúdo cobrado, isso sim. Eu só realmente me surpreendi com o nível de dificuldade de umas 2 ou 3 questões assim que apareceram no meio da prova, né? A última questão foi bem difícil, mas eu já esperava uma questão difícil. Teve uma questão que eu precisei chutar no meio da prova. Foi uma questão de trabalho, né? De work problem. A princípio eu perdi tempo lendo, interpretando errado, eu li errado. Eu falava eram duas máquinas X e Y que trabalhavam juntas por um certo período de tempo. Aí depois, uma das máquinas continuava trabalhando por mais um período de tempo para terminar um trabalho X, um certo trabalho. E aí eu tinha interpretado que era uma terceira máquina que terminava o trabalho. Então eu estava pensando, putz, eu tenho 3 incógnitas aqui, eu tenho 3 taxas de trabalho, né, sendo realizadas. E aí eu não estava conseguindo resolver. Aí depois quando eu fui ler de novo a questão, aí eu percebi que eram 2 máquinas trabalhando juntas, depois uma parava de trabalhar e a outra continuava por mais um tempo para terminar um trabalho. E aí isso me custou sei lá, pelo mais de 1 minuto. E mesmo assim eu insisti na questão, fiquei mais um tempo insistindo na questão, não consegui chegar em nenhuma forma de resolver. Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos nessa questão e resolvi chutar, porque em 3 minutos eu não tinha chegado sequer numa estratégia para resolver o problema ainda. Então eu achei que seria pouco provável acertar a questão, chutei e parti para a próxima. Foi a única que eu chutei de fato. Assim, eu posso ter errado, né, outras questões assim, mas não de forma consciente, né? A única que eu chutei cegamente mesmo foi essa questão de work problem. De resto, eu achei mais tranquilo, tá? O Ian perguntou, tinha no Official Guide questões tão difíceis? Sim, no Official Guide tem questões bem difíceis. São poucas as que são bem difíceis, mas tem sim. Se você procurar, geralmente no Official Guide o nível de dificuldade das questões é crescente, né? Então se você pegar as últimas questões, geralmente elas são as mais difíceis. Se você pegar as 30 últimas questões da parte de problem solving ou de data sufficiency, nem precisa ser as 30 últimas, né? Pega as 15 últimas questões, provavelmente você vai encontrar uma meia dúzia ali bem difícil mesmo. E você pode ter o conhecimento da questão, assim, da teoria por trás, mas mesmo assim o raciocínio para chegar na resposta vai ser pelo menos
à primeira vista difícil, né? Pode ser que o que é difícil para um, né, para outra pessoa seja, mas isso é óbvio, é só resolver assim, dessa forma. Mas na minha experiência sempre tem algumas questões que eu olho e falo, putz, nossa, essa é uma questão embaçada, não tenho ideia. E o GMAT tenta avaliar isso, né? Como que você consegue lidar com questões que, apesar de envolverem conteúdos simples na teoria, você precisa tacar uma quantidade de raciocínio para conseguir resolver a questão. E apareceram umas questões desse tipo, assim, lá na prova. Essa questão de work problem, inclusive, eu lembro do enunciado dela até agora. Não posso compartilhar. Eu vou depois, quando eu tiver mais calma, eu vou tentar resolver. Ela me marcou. Beleza? Outras dúvidas aí vocês podem perguntar. Inclusive, hoje o meu plano original, né, para a live dessa semana era fazer uma continuação da nossa última aula, que foi sobre análise combinatória, na aula do sábado passado. Mas como eu fiz o exame ontem, né, eu quis aproveitar enquanto ainda estava fresco na minha cabeça como é que foi esse encarar o dia da prova, né? E aí na semana que vem provavelmente a gente vai voltar para análise combinatória normalmente, antes de entrar em probabilidades. O que mais? É isso. O Ian perguntou, pode comer? Não, não pode comer. Na hora da prova não pode comer. Você só pode tomar água, tá? Ou pinga. Tem que ser um líquido transparente. Né? Então tem que ser um copo transparente com um líquido transparente. Então, você não pode comer, você só pode tomar água. Claro que no break aí você pode comer um chocolate, você pode comer o que você quiser. Nem pode tomar uma coca, não pode. Tá, não pode. Mas essa é uma boa dúvida, porque eu tava com essa dúvida também. Então eu tinha que ficar caçando. Imagina, minutos antes da prova ficar caçando, né? Você pode tomar café na hora do GMAT? Pode comer na hora do GMAT? Então, então já, se você tiver esse tipo de dúvida, já pergunta. No vestibular a gente leva Ruffles, Coca-Cola, chocolate, é isso aí. O Ian comentou. E assim, para quem já fez o vestibular, o GMAT é muito tranquilo. Para quem já fez um vestibular de 4 horas, para quem já fez o Enem, o novo Enem, né? Eu vou revelar, eu não vou revelar minha idade, mas eu vou indicar minha idade, né? Eu fiz o Enem antigo. O Enem que tinha 63 questões que você fazia em um dia só, né? Hoje em dia o Enem tem 2 dias de prova com quantas questões são? São 180 questões no total, né, se eu não me engano. Então assim, para quem passou pelo Enem novo, nossa, o GMAT é fichinha em termos de resistência que você precisa ter para a hora da prova, tá? Então assim, eu avalio que a minha performance a minha resistência, vamos dizer assim, estava muito melhor para fazer o exame oficial do que estava para fazer o simulado oficial número 3. Então, inclusive depois do simulado oficial número 3, eu fiz uma live aqui no canal compartilhando, no mesmo dia, né? Eu terminei a prova, eu tava assim, ó. Meu Deus! Foi tipo quase eu tava atropelado, eu tava com um nível de adrenalina super alto. Meu Deus, eu vou fazer o exame oficial número 3. E aí, esse nível de adrenalina ele foi ficando cada vez mais sob controle conforme eu fui fazendo os demais simulados. Depois que eu fiz o simulado número 4, numa semana, o 5 na outra semana, depois o sexto na semana seguinte, depois o GMAT oficial, né? Depois o GMAT oficial foi minha quarta prova em semanas consecutivas. Toda sexta-feira às 2h30 da tarde que eu estava praticando aquele mesmo modelinho de prova. Então, no GMAT oficial eu estava bem tranquilo assim em termos de rotina, o que eu ia fazer, não estava preocupado tanto quanto estava para fazer o exame oficial, o exame de prática oficial número 3. Então,
O primeiro eu não tinha nem noção do que esperar, o simulado oficial número 1. Tinha nem noção do que esperar, então eu fiz meio que nem lembro. Fui atropelado pelo caminhão lá. Não que eu tenha mandado mal, mas assim, foi a novidade, né? Me acostumando com o modelo de prova. Pô, tem as questões de sentence correction, que nossa, pra mim era uma incógnita. Tem as de tipo data sufficiency, tem outros tipos. Eu não sabia diferenciar o que era uma questão de critical reasoning para uma questão de sentence correction para uma questão de reading comprehension, por exemplo, quando eu fiz o primeiro simulado. Aí, nem quando eu fiz o segundo simulado, talvez eu tenha começado a ficar mais com essa... quando eu fiz o terceiro simulado, eu já estava com a noção mais clara, assim, do qual que era a diferença. Então, assim, o meu nível de estresse, de ansiedade estava muito maior nos 3 primeiros simulados, mas depois eu fui ficando mais tranquilo, porque eu já estava me colocando na cabeça que eu tinha que estar tranquilo na hora da prova. E é o que eu recomendo para você também, né? Se você vai fazer o GMAT oficial, eu recomendo fortemente que nas 3 semanas anteriores você faça um simulado oficial por semana, para ir se preparando, não só em termos de mentalidade, mas em termos de rotina também, né? Para você entender como é que vai ser o seu ambiente. Ainda mais aproveitando agora que vocês podem fazer o exame de casa, né? Você tem controle do ambiente, você pode marcar a hora que você quiser. O Ian falou, não acho que estarei preparado principalmente em Verbal até o final do ano, mas compensa marcar para tipo 20 de dezembro para aproveitar esse online que não conta no limite de 8 exames que você pode fazer na vida? Depende. A prova custa $200. Então, se você achar que tem alguma chance de você mandar bem, talvez tirar a nota que você queira, mesmo que você não esteja 100% preparado em Verbal, e se para você $200 não vai fazer diferença, tanta diferença, eu sei que vai fazer diferença de alguma forma, mas assim, não é, tipo, se você está disposto a investir esses $200 para tentar fazer a prova online, eu apoio, entendeu? Agora, se você não está se sentindo confiante, eu não aconselharia não, né? Não aconselharia. Inclusive, eu só recomendo que você marque a prova oficial depois que você já está chegando bem próximo da sua nota alvo. Então, se sua nota alvo for 700 ou 730, eu recomendaria você marcar a sua prova só depois que você já estivesse chegando lá nos 670, nos 700, né? Caso você queira 730, só se você estiver chegando nos 700 ali um mês antes, né? Marca para daqui a um mês a prova e aí corre atrás. Mas o ideal é claro que você marque depois que você já chegou na sua nota alvo, né, nos simulados oficiais. Tá? Não recomendaria você não recomendaria você marcar antes essa prova. Tá? Mas assim, a princípio de match oficial, o Bob tá animadaço latino. A princípio de match oficial ele ia ficar disponível até o final de dezembro. Aliás, ele tá só disponível até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Mas a princípio você só poderia fazer ele uma vez, né? Agora, na quarta-feira dessa semana, desde a quarta-feira dessa semana, você já pode fazer o GMAT oficial uma segunda vez. Então você pode fazer o GMAT online, né? Uma segunda vez. Então você já pode fazer o retake do GMAT online. Talvez, quem sabe, para o ano que vem eles liberem você fazer o GMAT online mais vezes na vida ainda, né? Mas não sabemos ainda. Então, se você quer decidir se vai fazer o GMAT online esse ano ou não, mesmo sem estar 100% preparado, aí só reflita bem se você já está chegando perto da sua nota alvo. Esse é meu conselho, né? O Ian perguntou, com quanto tempo de antecedência tem que marcar? Tipo, você entra, faz cadastro, paga um boleto ou cartão? Eu acho que não aceita boleto não, eu paguei no cartão. Eu não me lembro exatamente para quando eles tinham datas, mas eu não sei se tem um prazo mínimo. Eu não me recordo se, por exemplo, você consegue marcar a prova para hoje, entendeu? Nem aconselharia você fazer isso, mas quando eu entrei para fazer o meu agendamento, o meu cartão já tinha fechado, então foi no começo desse mês, então foi no começo de setembro. Eu marquei para dali a 3 semanas, né, aproximadamente. Então, foi essa antecedência que eu segui, tá? O Wallace perguntou, antes a prova era presencial, você acha que após a vacina continuará sendo online? Não tenho como saber, eles vão falar, né? Qualquer mudança eles vão falar. Eu acho que faz muito sentido ser online. É claro que
conforme eles vão descobrindo as criatividades que as pessoas têm para pensar em formas de burlar a prova, se a galera lê os comentários desta live, né, que vocês estavam comentando aí como que faz para trocar resposta no meio da prova, que eu não aconselho de jeito nenhum, né, se eles começarem a ver que tem muita gente querendo colar, eles obviamente não vão querer manter o GMAT online, né? Então talvez volte a ser somente presencial, mas não sei, não tenho nem ideia. Eu só acho que seria maravilhoso se pudesse continuar online, porque eu adorei a experiência de fazer online. Achei muito tranquilo, não precisar me deslocar, ir para outro lugar. Imagina, imagina você daquelas pessoas que ficam nervosas antes da prova, ansiosas assim, aí tem que usar o banheiro 15 minutos antes, né? Imagina quantas pessoas não precisam usar o banheiro 15 minutos antes de entrar para o GMAT, né? Para fazer a prova do GMAT. Então você já tem uma diferença aí, né? Você poder usar o banheiro da sua casa e não precisar usar o banheiro do test center. Sem contar que você não precisa ficar interagindo com as pessoas. Não, eu não sou alguém antissocial, vocês sabem disso, né? Mas às vezes alguma coisa te distrai, né? Às vezes você está indo para o test center, não sei se você está indo dirigindo, ou se você está indo de ônibus, ou se você está indo de outra forma, de Uber. Mas aí alguém buzina para você, ou alguém te ofende de alguma forma, e você já se distrai. Então isso realmente atrapalha. Então eu acho que o fato de poder controlar toda a sua rotina até o momento de fazer a prova, eu acho excelente. Que tem muito para ajudar, entendeu? Assim, eu acho que o principal do que eu tinha para compartilhar, eu acabei compartilhando. Claro que se eu lembrar outras coisas, eu vou compartilhar com vocês, né? Principalmente lá no Instagram. Então, se você não segue ainda, não me segue lá no Instagram, ó, aproveita e segue lá, @matemática para GMAT. Inclusive, se você tiver qualquer outra dúvida que você venha a ter depois, né? Que você se lembre depois, manda para mim lá, via direct. Manda um direct para mim, tá? No Matemática para GMAT. Tá, como eu não anotei muita coisa aqui, eu vou colocar essas informações aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu não vou mandar um PDF com isso aqui, porque, enfim, não vale o PDF, né? Não tem tanto conteúdo aqui assim, em termos de anotações. Então, eu vou colocar isso aqui na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. O Wallace comentou, só de ter que ir para São Paulo para fazer essa prova, já penso 2 vezes em fazer. Na minha cidade não tem centro de prova. Isso é uma limitação muito grande mesmo, né? Se você puder fazer online, principalmente se você mora num lugar que não tem o test center, aproveita, né? Se você conseguir se preparar ainda esse ano, chegar numa nota próxima da sua nota alvo ainda esse ano, altamente recomendo que você, né, foque bastante no GMAT nesses últimos meses do ano para fazer um online, tá? Eu tenho até uma facilidade, porque coincidentemente eu moro bem perto do test center, eu poderia ir a pé, mas aqui de São Paulo, né? Mas eu preferi muito mais fazer um online. Beleza, gente? É isso, tá? Eu vou ficar à disposição para vocês, assim, se vocês quiserem, vocês deixam no comentário. Se você não conseguiu, se você está assistindo essa live, mas não live, né? Se você está assistindo depois que a gente já saiu do ao vivo, pode deixar nos comentários desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, queira me mandar por direct também lá no Instagram, fica à vontade, eu estou à disposição, tá? É aqui, ó, Matemática para GMAT lá no Instagram. Que legal, o Wallace falou, cara, muito obrigado pelo conteúdo, me ajudou muito mesmo. Que bom, Wallace. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre a prova do GMAT. Tudo que você precisa saber para começar a sua preparação, tá? Inclusive, eu nem aconselho você a começar vendo esse vídeo necessariamente, porque aqui eu estou falando sobre o dia do exame, né? Mas se você quer ter uma noção sobre qual é a estrutura da prova, quantas questões você tem em cada sessão, tudo bem que eu comentei isso aqui, mas assim, como lidar com o tempo na hora da prova, em mais detalhe, em mais profundidade, eu recomendo você assistir um vídeo que está no meu canal, foi uma live, uma das lives passadas, foi no mês passado, mas na página inicial do canal você vai encontrar essa live. O nome é Tudo sobre o GMAT versão 2.0, tá? Aquele vídeo vai te dizer muito mais conteúdo sobre como você se preparar para a prova do GMAT, de fato. Aqui eu estou dizendo, hoje eu falei muito mais sobre como foi o dia da prova, né? O dia do exame, tá?
Não falei muito sobre conteúdos nem nada disso. Então dá uma olhada lá. Valeu, gente. Então é isso. Tenha um ótimo sábado e a gente se vê no sábado que vem. Abraço.